Disse Jesus: Quem vê a mim, vê ao Pai, pois eu e o Pai somos um. Como seria Cristo a imagem de Deus? O que a Bíblia nos revela a respeito desse mistério? É o que vamos descobrir no vídeo de hoje. Olá, família! Tudo bem com vocês? Esse já é o nosso segundo episódio sobre a revelação de Jesus Cristo. Se você não assistiu o primeiro, eu vou deixar no card ou na descrição desse vídeo para você não perder nenhum detalhe. Deste modo, já aproveite, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder os próximos episódios. E compartilhe com quem você ama se você gostar. Durante todos os séculos de vida da humanidade e em todos os lugares do mundo, os mistérios sobre Deus e o seu governo sobre o universo intrigam a todos. Muitos buscam compreender como todas as coisas foram criadas, como um ser humano tão complexo pode contemplar tanta simplicidade ao seu redor, e como pode ser tão grande a nossa atração pelo desconhecido poder criador de um Deus aparentemente tão distante de nós. Diante de tantas crenças e mitologias, compreender que Cristo é o Filho de Deus e ao mesmo tempo é Deus é um grande mistério. Mas a Bíblia traz alguns textos que nos ajudarão a entender isso melhor. Para começar, vamos nos basear no texto de Paulo aos Colossenses a respeito de Cristo, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1, verso 15. Cristo é a imagem do Deus invisível, a revelação do próprio Deus. Nele é possível ver a imagem de Deus, o qual confirmou João. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. João 1, 18. Em Gênesis, no princípio de todas as coisas, é dito que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A referência de que Deus Pai é Espírito é reforçado por uma fala de Cristo a respeito quando ele diz: Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. A compreensão física e biológica do espírito é algo que não podemos compreender hoje. A Bíblia não aprofunda essa matéria, mas deixa claro que, embora Deus seja espírito, ele possui uma forma que se assemelha à forma humana. Podemos confirmar isso por algumas referências. Na criação do homem, por exemplo, é dito: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Se Cristo é a imagem de Deus e nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e somos chamados irmãos em Cristo, logo é seguro afirmar que Deus possua uma forma semelhante ao do homem. No Apocalipse, temos um relato de um momento em que outro aspecto físico de Deus é revelado. No momento em que João vê Deus assentado no trono, e então Cristo chega à sua presença. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Apocalipse 5, verso 7. A presença de Deus foi notada por João. Embora não tenha visto a sua face, ele pôde percebê-lo sentado no trono. E quando estendeu o seu braço direito para entregar o livro selado a Jesus. Em outras passagens da Bíblia, é possível ver referências de Deus habitar, a face de Deus, a soleira de seus pés, dentre outras referências de aspecto físico. A matemática que precisamos entender é a seguinte: se Jesus é a revelação de Deus, e se ninguém nunca viu a face de Deus, então quem apareceu para a humanidade na história do Antigo Testamento? No Éden, a Bíblia revela um Deus andando pelo jardim, visitando Adão e Eva sempre ao entardecer.
Em outro momento, visita Abraão antes da destruição de Sodoma e Gomorra. E também o vemos se apresentando a Moisés em uma sarça ardente. Essa aparição a Moisés é interessante, pois em um determinado momento, Moisés concorda em ir até o Egito para libertar o povo de Israel, mas questiona a Deus o seu nome. Quem era o Deus que estava ali e que buscava salvar o povo de Israel? E a resposta de Deus foi: diga que o Eu Sou o enviou a vós. Êxodo 3, verso 14. Eu sou uma expressão que representa a essência do existir e do ser. Esse nome, essa expressão, ela voltou a ser utilizada na Bíblia quando Jesus é questionado pelos judeus acerca da sua idade. Respondeu Jesus: disse-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. João 8, verso 58. Ainda deixou explícito em outros momentos, quando esteve no templo com os judeus. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu Pai me ensinou. João 8, verso 28. A referência de Cristo com o nome Eu Sou deixa evidente que foi Jesus que esteve na sarça com Moisés, que foi Cristo que acompanhou o povo pelo deserto e que possivelmente foi Cristo que esteve com Moisés no Monte Sinai. A respeito de afirmar ser o Eu Sou, Cristo ainda esclareceu isso algumas vezes quando disse: eu sou o pão da vida, em João 6, 48. Eu sou a luz do mundo, em João 8, verso 12. Eu sou a porta das ovelhas, em João 10, verso 7. Eu sou o bom pastor, em João 10, verso 11. Eu sou a ressurreição e a vida, em João 11, 25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, em João 14, verso 6. Eu sou a videira, em João 15, verso 6. Agora é possível compreender que realmente Deus se revelou por meio de Cristo. Esteve entre eles e muitos não o reconheceram. Outro cenário em que podemos acreditar que era Cristo presente na história é quando Abraão se encontra com Melquisedeque, do qual afirmou Paulo: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Em Hebreus 5, versos 5 e 6. Melquisedeque aparece na história trazendo um grande mistério. Ele se apresenta como rei de Salém, cidade que no futuro se transformaria em Jerusalém, a cidade da aliança de Deus e que leva inclusive o nome da capital eterna na nova terra. Melquisedeque também se apresenta como sumo sacerdote do Deus Altíssimo. Título curioso, pois até aquele momento não havia sacerdócio na terra, o qual veio existir apenas com Arão, descendente de Levi. Melquisedeque recebe dízimos de Abraão, como ofertas dedicadas a Deus. De Melquisedeque não se sabe a sua descendência, nem a sua ascendência, nem a sua origem, nem o seu fim. O sacerdócio de Melquisedeque foi abordado por Paulo na sua carta aos Hebreus e demonstra que o mistério sacerdotal da salvação
não começou com Arão, tampouco com os levitas, e muito menos com o pai Abraão. Mas o plano da salvação é anterior à fundação do mundo, como a Bíblia testifica. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmos, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1, versos 4 e 5. João também afirma em Apocalipse 3, verso 8, que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Cristo não se tornou sacerdote por ocasião. Não foi por causa da negativa de Israel. Não foi pela rejeição dos judeus. Não foi pela corrupção dos levitas. Mas sim pela vontade de Deus antes mesmo de todas as coisas serem criadas. Ainda falando sobre o sacerdócio, Deus quis habitar entre o ser humano, a fim de se tornar conhecido e poder salvar o mesmo do pecado. Para Moisés, quando conduzia o povo de Israel do Egito para a terra prometida, disse Deus: "E me farão um santuário, e habitarei no meio deles." Êxodo 25, verso 8. Nesse santuário, é possível ver Cristo em absolutamente tudo. Trata-se de uma revelação de essência, ministério, propósito, graça e salvação. Quer ver como tudo no santuário revela a Cristo? Cristo é o sacerdote que ministra a nosso favor no santuário. É por meio dele que podemos chegar ao Pai. Cristo é o Cordeiro que é morto para expiação dos nossos pecados, o qual, sem derramamento de sangue, é impossível haver perdão. Cristo é o altar de sacrifício, no qual devemos nos lançar para a remissão dos nossos pecados. Cristo é a água que nos purifica, sem a qual não podemos adentrar no lugar santo. Cristo é o pão da propiciação, pois sem ele não existe alimento espiritual. É ele que nos sustenta e nos nutre. Cristo é a luz do santuário. Nele atuam os 7 Espíritos de Deus. É ele quem dissipa as trevas e nos conduz à luz da santificação, que inclusive sem a santificação ninguém verá a Deus. Cristo é um incensário que queima diante de Deus e é por meio dele que nossas orações são recebidas ao Senhor. É em nome dele que temos acesso ao Pai. Cristo é o véu do templo. É nele que se distingue a santificação da glorificação. É ele que distingue o santo do santíssimo. Cristo é a arca da aliança. Nele está os termos pelo qual somos julgados e a graça pela qual somos salvos. Cristo é a vara de Arão, o sacerdote eleito para o ministério da salvação pela vontade de Deus. Cristo é o maná que desceu do céu, o pão que representa o cuidado e seleção de Deus para com os seus filhos. Cristo é os mandamentos de Deus. Nele consiste o caráter, a vontade e a distinção entre a luz e as trevas. Cristo é o propiciatório que aplaca a ira de Deus, e é por meio de Cristo que obtemos a graça e por isso não somos mortos pelos nossos pecados. Cristo é o arcanjo Miguel, o representante mor dos querubins, serafins, todos os exércitos do céu que ministram diante de Deus. Cristo é a Shekinah, o Deus conosco, que em grego recebeu o nome de Emanuel, o Deus conosco. Além de ser o santuário, o sacerdote, a oferta, a Shekinah, Cristo também é representado pelas suas cerimônias. Cristo é o sábado, o descanso do Senhor, o memorial da criação e a perfeição de Deus, o qual foi santificado e abençoado por Deus. Cristo é o Cordeiro Pascual,
o Cordeiro da aliança e salvação, o qual é morto, e o seu sangue demonstra ao mundo o nosso posicionamento. Cristo é o pão sem fermento, aquele que foi ofertado pelos nossos pecados, sem haver nele pecado algum. Cristo é o Pentecostes. Por meio dele é que recebemos o Espírito Santo de Deus e podemos levar o Evangelho ao mundo. Cristo é as trombetas. Seus sinais anunciam os tempos e a brevidade de sua volta. Cristo é a expiação. Traz a salvação por meio de seu ministério de sumo sacerdote, mas também traz justiça e castigo para aqueles que o rejeitam. Cristo é os tabernáculos. É nele que habitamos quando rejeitamos esse mundo. Ele nos dá uma morada temporária na qual temos alegria pela remissão dos nossos pecados. Cristo é o ano sabático, no qual podemos ter uma nova oportunidade enquanto estamos nessa terra de pecado. Cristo é o ano jubileu, que nos concederá uma nova terra, uma nova vida, onde ele fará nova todas as coisas. É incrível como tudo no santuário de Israel representava a Cristo. É incrível também como todos os eventos revelavam a Cristo. E mais incrível ainda é ver que os próprios judeus não reconheceram a Cristo quando ele esteve aqui. E é por isso que João disse: ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para os que são seus, e os seus não o receberam. João 1, verso 10 e verso 11. Cristo ainda foi revelado por meio de cada patriarca, por meio de cada história, como o livramento de Isaac no altar do sacrifício, por exemplo, e por cada nome das tribos de Israel e de seus patriarcas. E ainda assim, a nação de Israel, judeus e samaritanos, não reconheceram a Cristo. Amanhã estudaremos todos os sinais que a nação de Israel e os judeus receberam sobre o Messias, o renovo de Deus que viria a esse mundo oferecer a salvação para toda a humanidade, o mistério do seu nascimento e seu ministério. Se você gostou do vídeo, então deixe o seu like, compartilhe com quem você ama e nós nos encontraremos amanhã, ou se não, em um próximo vídeo. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau.